como nós vimos agora, hidratar-se sempre. Por quê? Porque a voz precisa de hidratação. Senão você vai sofrer na hora de apresentar, na hora de falar. E a sua voz, com o tempo, ela tende a perder a força. Não fume. Cigarro não faz bem para a saúde e muito menos para a sua voz, hein? Cuidado. Mastigar bem os alimentos. Nossa, mas mastigar bem os alimentos, o que isso tem a ver? Sim, ó, mastigação. Você se lembra que as cordas vocais estão aqui, ó? Mesmo aparelho digestivo, lembra que a gente falou? Mastigação tem tudo a ver com isso? Aquecimento vocal. É importante você fazer um aquecimento vocal. O que é um aquecimento vocal? A gente vai ver isso, que é importante. Então, tem algumas estratégias que são usadas para que você possa emitir a sua voz de forma mais leve, mais solta, de forma que saia mais clara, nítida. Você pode fazer isso diariamente. Como que eu posso fazer isso? Nós vamos ver algumas dicas. Então, eu posso realizar gargarejos sonorizados. Coloca água na boca e fica repetindo aqueles sons. Sonorizando. Nossa, nada a ver isso. É um aquecimento vocal, você vai se apresentar, você precisa falar em público? Vamos trabalhar isso. Circular a língua ao redor dos dentes. Sentido horário, sentido anti-horário. Sentido horário, sentido anti-horário. Você tem que fazer esse movimento com a língua. Sentido horário, sentido anti-horário. Sentido horário, sentido anti-horário. Indo e vindo. Isso ajuda a aquecer a sua voz. Nossa, mas precisa fazer isso? Faça pela manhã, ajuda. E muito. Bocejar, abrindo bem a boca, né? E emitindo uma vogal prolongada de forma solta. Então você abre a boca assim. Bem grande. Suspiros sonorizados e soltos. Como assim? Você vai ficar suspirando? Mastigar de boca aberta, emitindo sons nasais. Faz de conta que você está mastigando e você vai emitir sons nasais. Aqueles sons que vibram aqui, ó. Né? Das palavras M, N, esses sons nasais que vibram aqui. Tem outros, mas os mais comuns são esses. Então eu vou mastigar fazendo esses sons nasais. Para quê? Para soltar a minha voz. Nossa, que feio! Você não precisa fazer na frente das pessoas, né, gente? Você pode fazer isso no cantinho ali, para você poder aquecer a sua voz. Então, aqui eu peguei um vídeo bem curtinho para vocês, para falar sobre aquecimento vocal. Aqui especificamente ela vai falar sobre aquecimento para cantar, mas algumas dicas também valem para o momento que nós temos que falar. A minha dica do minuto é sobre aquecimento vocal. O aquecimento vocal é muito importante para você começar a cantar e a sua voz já está com todas as notas bem bonitinhas e aquecidas. A gente não pode começar a cantar, num show, por exemplo, sem aquecer antes, porque as primeiras músicas vão ficar meio estranhas e você vai aquecendo durante o show. Imagina se na primeira música tem aquela nota super aguda que você tem que fazer com a voz preparada. Isso acontece porque quando a gente canta, a nossa tessitura vocal é maior do que quando a gente fala. A gente usa muito mais notas cantando do que falando. Se a gente não utiliza essas notas falando, não tem como a gente começar a cantar e elas estarem lindas, perfeitas, maravilhosas. Isso também acontece quando a gente acorda, que a nossa voz fica meio grave, rouca, e daqui a pouquinho ela já tá normal, porque a gente aqueceu ela durante o dia. Bons exercícios para você começar a aquecer são as vibrações. Pode ser tanto de lábio quanto de língua. A de lábio. Ou a vibração de língua. E aí você passeia nas notas. Pode começar numa região próxima da fala, como eu fiz, e subindo um pouquinho para os agudos. Mas sem ir direto pro agudo para não cansar a voz. E lembra de não tensionar o pescoço. Tá errado. Deixa tudo bem relaxado.
Claro que para você ter um aquecimento vocal mais estruturado, você precisa de um instrumento te acompanhando, o que é melhor com um professor de canto. Lembra que sua voz é única para a vida inteira, então se você usar errado, você não pode ir na loja e comprar outra igual um outro instrumento. A minha dica... Então, como vocês puderam ver no vídeo, gente, a nossa voz é única. Então, eu tenho que manter a minha voz limpa e exercitando de forma adequada, projetando isso ao longo do dia, né? Projeção da minha voz, falando, né? Por quê? Porque se eu perceber que isso não está legal, eu tenho, dependendo do caso, como nós veremos agora, eu tenho que procurar ajuda. Então, por exemplo, se a sua voz mudar drasticamente e ficar desta forma por uns 15 dias, é bom você procurar um especialista. É bom você ver o que está acontecendo. Então, olha lá, você está muito rouca? Está pigarreando o tempo inteiro? O tempo inteiro? Tossindo o tempo inteiro? Muita dor na garganta? Dificuldade para falar? É bom procurar um especialista. Por quê? Porque daí a gente evita um maior comprometimento. O que nós não queremos é que a nossa voz se desgaste com o tempo e você acabe ficando sem voz. Né? Você já ouviu essa expressão, né? O que significa ficar sem voz? Significa que eu tenho ainda uma voz, mas ela já não é aquela voz que eu tinha anteriormente. Ela já não tem mais aquela potência que havia anteriormente. Então, eu não consigo alcançar, se eu estou cantando, alcançar as mesmas notas que eu alcançava antes. Se eu estou falando, eu não falo já no mesmo volume, digamos assim, que eu falava antes. Eu já falo mais baixo. Eu tenho dificuldade para falar, às vezes. Eu começo a falar e... né? Falta de ar, eu não consigo me comunicar de forma adequada. Então, nós precisamos cuidar da voz. Então, imagina alguém que precisa se apresentar e está com dificuldade, está com problema na voz, no instrumento mais importante que ele tem para falar com o outro, para a comunicação oral. Nós estamos falando de comunicação oral. Essa é a primeira comunicação que nós temos com o outro. Logo que você se encontra com alguém, essa é a primeira maneira de você se comunicar com ele, é assim, falando com ele, explicando, interagindo. O ser humano é um ser que precisa ter interação. Então, quando a gente fala, até mesmo na questão, mas eu não preciso falar com a pessoa, posso escrever? Claro que você pode, né? Pode, mas nada substitui aquela troca de palavras realmente, aquele momento, aquela interação com o outro. Por isso que quando você não consegue falar, você tem alguma deficiência auditiva, lembra? Nós usamos outras formas de comunicação, porque a comunicação faz parte do ser humano, é importantíssimo. A voz nos identifica, a voz marca quem somos, quem pretendemos ser. É ela que nos diz e diz para os outros da onde viemos e para onde vamos, digamos assim. Nossa, mas o que isso tem a ver? Porque o jeito como você fala, né, que você articula as palavras, ela vai te dizer, né, da onde você veio. Marcas regionais que você pode ter na sua fala. Então a gente tem que tomar muito cuidado, cuidar mesmo da nossa voz. Por isso que eu repito, fumar não é legal, beber em excesso, comer frituras, muitos condimentos. Condimentos também podem atrapalhar a sua voz. Ambientes ruidosos, ar-condicionado, até roupas apertadas. Nossa, mas o que roupa apertada tem a ver? Porque você pressiona o diafragma demais. E aí, para você poder falar, exige que você tenha o quê? Mais fôlego, mais força para se comunicar. Então, a gente precisa cuidar da nossa voz. Fazer exercícios físicos. Nossa, mas o que fazer exercício físico tem a ver com a voz? Porque se você faz exercícios, significa que você tem um condicionamento físico melhor. Isso significa que a sua respiração é melhor. Automaticamente, se a sua respiração é melhor, a sua voz vai ser emitida
de uma forma mais nítida, mais limpa. Porque a nossa voz tem relação com a respiração. E alguém que pratica exercício, ele trabalha o quê? A respiração. Ele tem um condicionamento melhor no que se refere à respiração. Ele tem isso, porque quando você faz exercício físico, você está trabalhando a questão respiratória. Não só o exercício de movimento do corpo, mas a respiração. Você tem um condicionamento físico maior, você tem uma voz mais forte também. Você consegue falar melhor. Então, ela é fundamental para qualquer discurso, para qualquer situação que nós estejamos vivendo, em que eu preciso falar com alguém, ela é o meu instrumento de trabalho nesse momento. Quero falar com alguém, quero me expressar, quero dizer o que eu penso, quero discutir, quero brigar, quero gritar, não importa. Eu vou usar o quê? A minha voz. Porque é a minha voz que vai chegar até você. A minha voz precisa ser ouvida. E para ela ser ouvida, eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que cuidar desse instrumento tão importante nesse momento de comunicação. Ela é a base para a minha comunicação. Então não adianta eu apenas ficar treinando dicção para não errar e esquecer de cuidar da minha voz. Porque só a dicção não vai resolver. Aprendo a pronunciar tudo corretamente, como eu falei anteriormente, mas aí o som não sai. Não adianta nada eu saber pronunciar as palavras mais complexas em qualquer idioma se eu falo baixinho demais, porque a minha voz está prejudicada. Ou rouco demais, que dificulta o entendimento da pessoa. E a pessoa fica, não entendi, fala mais alto. O que você falou? Parece que você está sussurrando. Por quê? Porque eu desgastei a minha voz. As minhas cordas vocais sofreram. Tem vários artistas que tiveram problema na voz, que precisaram fazer até cirurgia, né? Que nós chamamos de calos vocálicos, né? Calos nas cordas vocais. Então a gente precisa cuidar da nossa voz. Porque se eu tenho uma voz boa, já vai diminuir a minha pressão na hora de falar com o outro. Porque na hora que eu vou falar com o outro, eu já estou pensando nas palavras que eu vou dizer, no som que vai ser pronunciado, se vai sair tudo certinho. Agora, se a minha voz não tá legal, é mais um obstáculo a vencer. Porque daí eu fico pensando, nossa, será que tá legal? Será que eu pronunciei certo? Será que as pessoas estão ouvindo? Será que elas entenderam o que eu falei? Nossa, minha voz é muito baixinha. É claro que eu posso fazer uso de instrumentos como o microfone. Eu pego e uso o microfone. O microfone é para ser usado como auxiliar da minha voz. Não é para que eu fique gritando. Não é para você pegar o microfone e ficar gritando. O microfone é justamente para ser usado de forma contrária. O microfone é para ampliar a sua voz. Você fala num tom de voz normal e o microfone amplia o som emitido pela sua voz. Não é para você gritar quando está com o microfone. Tem gente que confunde, acha que o microfone é para gritar. Aí a voz sai aguda, é uma voz desagradável, né? Machuca os ouvidos de ouvir. Não é esse o objetivo. O microfone é para justamente poupar a sua voz de estar gritando quando você quer se comunicar. Esse é o objetivo. E aí nós vamos fazer isso como? Através de exercícios. Exercícios que vão nos ajudar a melhorar a nossa dicção, a melhorar a pronúncia das palavras quando eu erro. Esses exercícios são fundamentais. Então, é treinar o que eu falo, treinar o som que está sendo emitido, mas também eu tenho que fazer exercícios para manter a minha voz limpa, bem cuidada, para que esses sons saiam adequadamente. Olha bem, treinar apenas a palavra que sai e o som que é emitido não é suficiente se eu não cuidar do instrumento que vai produzir esse som, que é a nossa voz. Então, os dois precisam trabalhar unidos. Eu faço exercícios
de dicção, mas eu também faço exercícios de correção da minha voz, de flexibilização da respiração, aprender a respirar adequadamente na hora de falar, aprender a postura, como eu vou me portar ali na hora de falar com o outro, para não sair gritando. Falar andando também não é legal. Eu tenho que saber de tudo isso. Para quê? Para que na hora que eu estiver falando, a pessoa do outro lado ouça e fale: eu entendi tudo que você falou. Tanto pela voz, que a voz saiu nítida, quanto pelo conteúdo que você passou, porque eu entendi todas as palavras. Ok? Então, cuide da sua voz. Ela é seu instrumento mais precioso.